Querida irmã, logo tu estarás comigo e ajudaremos Saulo a encontrar sua nova vida. Obrigado mais uma vez pela assistência sua nesse programa. As contribuições têm sido muito valiosas. É um prazer enorme responder a todos vocês. Hoje nós falaremos sobre a conversão de Abigail. Mesmo após a execução de Estevão, as perseguições continuaram muito mais intensas. O Saulo ficou dotado de um fanatismo cruel, então perseguia a todos os simpatizantes da Casa do Caminho. Ele determinou uma guarda rigorosa no entorno da casa, não permitindo que lá fosse realizado qualquer tipo de trabalho aos assistidos. Esse tipo de atuação dele fez com que muitas pessoas que dispunham de alguma condição saíssem de Jerusalém. Houve o maior êxodo da história de Jerusalém até aquela época. E Saulo acreditava a Cristo, inclusive, a sua desavença com relação às relações matrimoniais que pretendia com Abigail. E para ele, o Cristo era o grande responsável. E como ele não tinha condições de encontrar o Cristo pessoalmente para essa vingança, ele buscava nos simpatizantes da doutrina a forma de satisfazer a sua satisfação pessoal. Isso continuou por muito, muito tempo, mas na realidade ele não esqueceu jamais de Abigail. Ele lembrava com carinho daqueles momentos. Como também fazia muita falta para ele, muito embora ele não reconhecesse isso, os aconselhamentos de Gamaliel, que era uma figura por demais ponderada e evitava os ímpetos próprios da juventude de Saulo. Ele, quando se retirava à noite, sobretudo refletia nos tempos em que vivia com Abigail e, sobretudo, estava muito marcado na mente dele aquele momento derradeiro da vida de Estevão, quando ela cantava aquela prece dos aflitos. Aquele momento para ele foi de um significado muito grande. E depois de algum tempo, já eram 8 meses da execução de Estevão, ele finalmente resolve reconquistar Abigail, reorganizar a sua vida e tentar voltar aos sonhos que tiveram juntos anteriormente. Então ele chega à casa de Zacarias e Ruth, e lá é recebido por Zacarias de uma maneira calorosa, e de imediato ele pergunta: como está Abigail? Zacarias fica silente por um tempo e responde: você não tem conhecimento? Ela adoeceu gravemente dos pulmões, mandei avisá-lo e você não atendeu em nenhum dos meus comunicados. Em seguida, Zacarias o convida para ir até o quarto para testemunhar a situação de Abigail. Ele penetra nos aposentos de Abigail, encontra ela deitada, com Ruth ao seu lado, e de imediato se dirige a ela dizendo que: Abigail, eu consegui superar o meu orgulho e a minha vaidade de homem público e vim até você para pedir perdão e também saber se você não me esqueceu. Ela então responde: pedir perdão? Não se pode perdoar a si mesmo. E você sempre me disse que eu era o coração da sua mente. Aí ele responde, o Saulo: você era? Não. Você continua sendo. Os meus sonhos é que nós tenhamos um lar e que você seja a rainha desse lar com os nossos filhos. Ela, murmurando, fala: Saulo, eu desejei muito ser a sua esposa, mas, entretanto, eu acho que Deus nos deu um destino diferente. A nossa família não será uma família terrena, que, aliás, são de relações temporárias, que não são duradouras. O lar do plano espiritual tem uma amplitude muito maior. Eu já sonhei muito com isso, Saulo, mas durante esta enfermidade, eu tive uma oportunidade de conhecer o velho Ananias e, com ele, a doutrina do Cristo. Ele resolve não conversar mais sobre esse assunto e faz a proposta: não vamos falar de religião. Quando ele prepara-se para retirar-se, ele verifica que ela não falou da morte do irmão, da situação que aconteceu entre ele e Estevão. Aí ele pergunta: e com relação a Estevão, você já me perdoou?
ela diz, não fale em perdão. O Estevão está muito bem com Cristo. E ele, inclusive, me disse que Jesus tem vários planos para você e que juntos, eu e ele, o auxiliaremos para que você encontre o caminho da verdade. Este é um ponto que é muito interessante na abordagem desse livro. Isso já mostra como havia uma programação para o Saulo. Então o caminho de Damasco está sendo já trilhado através desses momentos do livro. Saulo então se despede de Abigail, de Zacarias e Ruth e retorna a Jerusalém refletindo o tamanho da generosidade dela. E ao mesmo tempo ele pensa como os homens do caminho têm tanta serenidade para vivenciar esses momentos difíceis. Recorda, inclusive, que o próprio Estevão, nos momentos derradeiros da sua vida, se dirigiu a ele de uma maneira carinhosa, dizendo que Cristo o abençoasse e vendo-o como um irmão. Cristo o abençoe, eu não tenho raiva do teu noivo, eu o tenho como um irmão. E ele vai imbuído desses pensamentos, mas quando entra exatamente em Jerusalém, verifica aqueles templos suntuosos, a situação da beleza daquele local, ele imagina como se fosse um despertar de um sonho, segundo ele, porque eu não posso, então, apresentar vantagens dos galileus da Casa do Caminho sobre essa situação do judaísmo. Isso é fruto de engano. Essa serenidade que eles apresentam é um desconhecimento da realidade. No dia seguinte ao retorno de Jerusalém, ao amanhecer, ele recebe um emissário endereçado por Zacarias, dizendo que Abigail piorara. Ele imediatamente retorna a Jope e lá encontra Abigail realmente prostrada, como se estivesse aguardando a visita dele para o desencarne. Ele vai, se ajoelha, segura as suas mãos, começa a beijá-la. Ele diz, mas o que houve? Aí que ela narra que Gesiel havia, na noite anterior, penetrado no seu quarto, apareceu uma luz imensa no quarto e ele se dirigiu a ela dizendo que Deus havia planejado que para no dia seguinte eu iria fazer parte da família espiritual. E disse mais, disse que Jesus mandou nos avisar que ele tem planos para você, Saulo, e que eu e Gesiel o ajudaremos nos seus pensamentos, nas suas decisões, para que você encontre esta verdade que é a verdade do Cristo. Com dificuldade de respiração muito grande, a voz vai se esvaindo, já não consegue mais, seus olhos começam a fechar e ela diz, Gesiel está aqui e veio me buscar. São as últimas palavras de Abigail. Ele fica desesperado, grita por Ruth e Zacarias, que chegam até o quarto, e Ruth, após fazer uma prece, busca umas rosas no seu jardim e começa a cobrir o corpo da amada Abigail com essas rosas. E Abigail apresenta um semblante de muita tranquilidade, como se estivesse realmente chegando ao plano espiritual. Então, hoje, nós concluímos a conversão de Abigail e a sua morte. No próximo vídeo, nós falaremos do caminho de Damasco. É o ponto mais importante da história, quando há a conversão de Saulo e a sua transformação no Paulo de Tarso. Queria agradecer mais uma vez a você que prestigia o nosso vídeo, cuja quantidade de pessoas participantes nos deixa assim muito felizes. Eu fico muito agradecido, sobretudo com aqueles comentários, que são muitos, e prazerosamente eu respondo com muito carinho. Agradeço profundamente, e aquele que chegou há algum tempo após o início dessa sequência de vídeos e quiser ter um amplo conhecimento da história, clique no link abaixo que vai aparecer agora, que então será a chance de reproduzir o link. Fique à vontade. Um dos motivos também da minha alegria nesse momento é verificar que no Facebook, onde eu não tinha a menor experiência dele, a frequência é muito maior. Continue no Facebook. Esse entusiasmo é marcante. Eu, sinceramente, não esperava.
A acolhida do Facebook é contagiante para nós e estimulante sob todas as formas. Obrigado.